fundos imobiliários do tipo agro, que foram recentemente lançados aí na Bolsa de Valores. O que são esses fundos imobiliários e você gosta desse tipo de investimento? Beleza. Só que aí o pessoal usa essa narrativa para falar, você vai investir no agro. Não é bem assim que você vai investir no agro. Você vai... Quando a gente fala de fundo de papel, independente se for agro ou fundo imobiliário, o que é o mais importante no papel? Você pode estar pagando mais caro para ter menor diversificação e maior risco. É uma escolha inteligente? Saiu todo mundo. E eles vão fazer o quê? Aí eles não têm o que fazer. Ele vai sair, mas tem o tal do desconto duplo nos fundos imobiliários de fundos, né? Fundos imobiliários do tipo agro, que foram recentemente lançados aí na Bolsa de Valores. O que são esses fundos imobiliários e você gosta desse tipo de investimento? Não gosto. Na verdade, não é que eu não gosto. Eu acho que tudo não é nem uma questão de gostar ou não gostar. Fiagro. O que aconteceu com o agro? Cresceu pra caramba, cresceu pra caramba, né? Como se o agro no Brasil fosse pequeno, né? Nunca foi. O agro tá sempre em crescimento, evolução, Brasil celeiro do mundo, exporta pra caramba, beleza. Só que aí o pessoal usa essa narrativa pra falar, você vai investir no agro. Não é bem assim que você vai investir no agro. Você pode investir em ativos para financiar a cadeia produtiva. Beleza, você não é sócio do negócio, você está só financiando. Para você ser sócio, tem que comprar uma empresa do agro, uma Agro 3 da vida. Você vai lá e você está sócio do negócio que investe em agro. Financiar é o papel que o banco faz. Então, quando você compra um fundo Fiagro, que é um pouquinho diferente de fundo imobiliário, embora, você olhando assim, você não percebe muita diferença, ele é um pouquinho diferente. A própria classificação dele, ele é um Fiagro, não um fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. Aí você investe no Fiagro, ele vai financiar a cadeia produtiva. O que aconteceu? Os Fiagros surgiram a partir do ano passado, né? Quando a gente estava numa trajetória de alta de taxa de juros. Nesse cenário, ninguém queria comprar tijolo, só queria comprar papel. Então, a maioria dos fundos dos Fiagro, eles são iguais aos fundos imobiliários de papel. A diferença é que um tem CRI, que é Certificado de Recebível Imobiliário, e o outro tem CRA, que é o Certificado de Recebível do Agronegócio. Beleza, então... O que você vai comparar? Você vai comparar o tal do PVP ali, porque é tudo papel. Aí você vai ver que o PVP de muitos Fiagros está na casa de 1 ou até acima de 1. Enquanto para FII de papel, 0,5, 0,6. Então você tem uma distância aí significativa entre eles. Além disso, um outro problema. Quando a gente fala de fundo de papel, independente se Fiagro ou fundo imobiliário, o que é o mais importante no papel? Diversificação. Quanto maior a quantidade de títulos que ele tem dentro, menor vai ser o risco. E esse risco vai estar diluído. Quando a gente fala de tijolo, qual o mais importante? Localização. Nada vai ser mais importante que a localização. Até a qualidade, o padrão construtivo, ele é um segundo ponto em relação à localização. É melhor um prédio, mais ou menos, numa baita localização, do que um prédio maravilhoso numa localização horrível que ninguém quer. Então a localização é mais importante. Então, os Fiagro, como eles são novos, você não tem essa diversificação de dezenas, centenas de ativos de CRAs dentro da carteira. E o que significa que você tem mais risco do que um fundo tradicional de papel. Então, você pode estar pagando mais caro para ter menor diversificação e maior risco. É uma escolha inteligente? Não. Ah, Mira, então você está dizendo que todo Fiagro é ruim? Não, não estou falando isso. Estou falando que você tem que estudar, que tem que entender. Mas, se você tem mais diversificação no fundo de papel, normal, no FII de papel, por que um Fiagro de papel que tem menor diversificação? Ah, ele está pagando mais? Bem, se ele está pagando tão mais, o preço da cota dele deve estar acompanhando, então você não vai ter ali grandes oportunidades. Por isso que eu acho que o Fiagro, você tem que olhar com carinho, assim, com muita atenção, porque eu não vejo tantas oportunidades quanto você tem nos fundos de papel. Não vejo. E os fundos de fundos, os famosos FOFs, Mira, o que você acha? Eu não gosto. Eu não invisto e não gosto. Por quê? Ah, porque assim, o que é a sua carteira de fundos imobiliários? São vários fundos, né? Sim. Que você compra lá com um objetivo, você conhece cada um deles. O que é um FOF, um fundo de fundos? Uma carteira com vários fundos imobiliários. É exatamente a mesma coisa que você faz. Aí você fala assim, não, mas eu não sei escolher, e aí o gestor vai escolher por mim. Então, você quer fechar os olhos e seja o que Deus quiser. É esse o seu objetivo? Aí aquela história que a gente tá falando, estudar, ver onde você tá se expondo, conhecer os setores, joga tudo por terra, né? Porque aí você vai abraçar o gestor e seja o que Deus quiser. Eu não sou muito partidário dessa ideia de, deixa tudo na mão do gestor e seja o que Deus quiser. Eu acho que fundo imobiliário é um negócio tão fácil que eu vou comprar o fundo que tem um shopping que eu frequento no final de semana, ou que fica na cidade que eu nasci, ou que, sei lá, você tem algum entendimento muito direto daquilo ali. Eu vou comprar um fundo imobiliário e o prédio que eu trabalho está dentro desse fundo imobiliário. Então você conhece, é muito mais fácil.
E aí, se você conhece, você consegue compor minimamente uma carteira de fundos imobiliários e ela vai ser um FOF. A grande diferença é, os fundos de fundos, eles são muito grandes e o gestor não consegue fazer esse giro da carteira, de sair vendendo e comprando e fazendo toda essa rotação da carteira para dar retorno de forma rápida. Você, pessoa física pequenininha, consegue. Você vai vender, sei lá, 1.000, 2.000, 5.000. Se você vender 100 mil e fundo imobiliário, não fez a menor diferença. Agora, o fundo, você vai vender 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões no dia, e aí vai ficar apertado. Ou na semana, mesmo assim fica mais complicado. Por isso que eu acho que qualquer um consegue fazer um bom trabalho com a carteira e que vai ser, talvez, até melhor do que um FOF, porque eles têm esse problema do tamanho, né? Difícil de se mover. Isso ficou muito claro no ano passado, no meio do ano passado, quando a Selic parou de subir, né? Parou de subir. Aí todo mundo, opa, peraí, aqui é o ponto final da alta da Selic. E aí o que aconteceu com o mercado de fundos? Subiu o mercado de fundo imobiliário. Aí os FOFs fizeram o quê? Se carregaram de fundos de tijolo. E aí a gente teve a eleição, primeiro turno, segundo turno, ali por outubro, novembro, foi o pico. E os fundos imobiliários caíram depois disso. E aí os FOFs estavam carregados de tijolo. E o que aconteceu? Caiu todo mundo. E eles vão fazer o quê? Aí eles não têm o que fazer. Ele vai sair vendendo, dando ainda mais prejuízo para o cotista. Ele tem que amargar, esperar o mercado voltar e não tem o que fazer. O gestor não tem muito o que fazer. São movimentos muito grandes. O pequeno investidor consegue ir ali ser mais rápido e conseguir virar a carteira para um lado ou para o outro. O grande gestor não consegue. Então, acho que um pouquinho de conhecimento, qualquer investidor consegue ter uma boa carteira. E por isso que eu não vejo muita graça em FOF. Ah, Mira, mas tem o tal do desconto duplo nos fundos imobiliários de fundos, né? Que é o quê? Qual o valor patrimonial do fundo? Ah, sei lá, 100 milhões. Pô, ele está negociando a 70 milhões. Só que o valor patrimonial dos fundos que estão dentro dele também é muito maior do que está sendo negociado. Então você tem um desconto e um outro desconto. Você tem um desconto duplo. Sim, pode ser, mas eu acho que isso aí faz mais sentido para quem é profissional do mercado, para quem entende mais, quem está buscando para ver se isso de fato vai se realizar. Eu acho que, inclusive, os FOFs tendem a se valorizar no segundo semestre, junto com a recuperação do mercado de tijolo, justamente porque eles se posicionaram ano passado e acabou não dando certo. Eu acho que agora tende a valorizar. Mas eu acho que é importante que o investidor ele tenha mais conhecimento para poder investir em FOF. Eu acho que vai ser. Por que o gestor do FOF vai fazer? O mercado voltando a recuperar, eles vão começar a vender as cotas para começar a dar retorno, meio que prestar conta para os cotistas, começar a dar retorno ali rápido e não vai segurar essa valorização por muito tempo, entendeu? Então, não vai pegar toda a valorização possível, que tem aquela necessidade de dar retorno ao cotista e isso aí vai acabar pesando um pouco sobre os FOFs.